Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar de um tema super interessante para você que é empresário, para você que é gestor de RH também. Vamos falar sobre estratégias que é a nossa participação de hoje. Olá, agora Certo? Me ouve bem, Fran? Tá a câmera? Mas eu aí, te, eu te escuto bem, mas eu não te vejo. certo? Então, gente, para quem já nos acompanha ou para quem não conhece, eu sou Daniele, contadora consultiva aqui no escritório Cardoso Dias Contabilidade, juntamente com a Franciele. E hoje a Olá, gente pessoal. vai falar. Sou a Franciele também, eu contadora consultiva, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Então, fica até o final, veja esse vídeo aí até o fim também, e que a gente vai trazer essas informações para você conseguir se organizar aí nesse final de ano. Chega final de ano, essa energia positiva, energia boa, mas ao mesmo tempo é um cenário de desafio, né? As empresas, envolve aí planejamento, organização, para que ocorra tudo em paz e consiga pagar todas as obrigações e também dar o descanso merecido, talvez, aí para o seu funcionário, para você também que é empresário. E por isso a gente quis trazer essa live para trazer essas estratégias que poderia aí estar ajudando na organização dessa rotina trabalhista aí com os seus funcionários. Primeira coisa que a gente vai trazer hoje é sobre os feriados, porque nós temos uma mudança nova. E dezembro também nós temos 2 feriados aí para trabalhar as informações, né? Esse ano nós tivemos essa novidade do feriado do dia 20 de novembro. E esse feriado é um feriado novo, primeira vez que vai acontecer. E a legislação dele, a gente tem uma leve confusão aí. Algumas pessoas estão achando que esse feriado não vale, outras estão achando que o feriado vale, mas já era para ter sido implantado desde o ano passado. Essa regra é uma regra nova e ela foi aprovada lá em 2023, em dezembro de 2023. Só que ele passa a valer, né, Dani? Isso, porque até então em alguns estados já tinha essa prática, né, do feriado aí, Dia Nacional do Zumbi, da Consciência Negra, só que com essa lei que foi aprovada a partir desse ano já é um feriado nacional. Então, a primeira vez, né, em 2024, 20 de novembro, vai daí na quarta-feira também, feriado nacional. E Só que falando aí de nós feriado, temos. Ah, desculpa. Só que aí nós temos já o primeiro ponto, né? O feriado cai numa quarta-feira. Esse feriado cai numa quarta-feira, o Natal cai numa quarta-feira, o Ano Novo cai numa quarta-feira. E o que eu faço agora, né, para a gente conseguir organizar essa questão desses feriados aí no meio da semana? isso. É uma questão que vai depender também do perfil da sua empresa, se é comércio, se é serviço, se você vai se sentir impactado muito, né, com essa quebra no meio da semana, ou se daria mesmo para dar folga para o seu funcionário. Então, o primeiro ponto a se analisar é a sua demanda nas suas operações, se você vai precisar trabalhar ou não. Precisou trabalhar, você tem a opção de pagar aí a hora extra 100% para o seu funcionário, ou se você também, como um acordo, temos uma estratégia legal que seria a compensação de jornada. O que seria então? A gente não existe banco de horas negativo. Então você construiria um acordo com o seu funcionário. Se for em até 6 meses a compensação, nem precisa ir para o sindicato. Então você já aproveitar para fazer essa compensação dentro desse período, basta você, em comum acordo com o seu funcionário, falar assim, olha, as horas que excederem, né, a gente vai estar compensando. É uma opção também, né, para você já ir se organizando e não parar as operações aí da sua empresa.
Então, a gente pode fazer alguns ajustes, tanto no horário de entrada do funcionário, quanto no horário de saída, e também no horário de almoço, além das horas extras, né? Porque, como a Dani disse, precisamos formar um banco de horas primeiro, antes de folgar, porque muitas empresas eles fazem a prática inversa. Então, vou deixar o meu funcionário tirar esse período de folga, vou deixar meu funcionário sair primeiro, descansar primeiro, aproveitar as férias primeiro, e só então eu vou usar essas horas faltas dele para fazer, para começar a cobrar, né? E aí nessa prática aí não pode. Essa compensação não é interessante. Então esse é um momento, né, de começar a acumular horas, né? Isso. Aí, nesse sentido, Fran, é interessante lembrar que existe limite também, né? Então, o funcionário não pode trabalhar mais que 10 horas diárias. Você precisa organizar para que, então, tenha aí essa acúmulo de horas a ser compensadas, mas também que não ultrapasse os limites. É um ponto bem interessante de ser lembrado. Até a questão de pagamento de hora extra. E tudo isso os detalhes que a gente está falando com base na legislação, na CLT, algumas soluções de consulta da própria Receita, do Ministério do Trabalho, mas temos as convenções coletivas, que é importante, né, você olhar de acordo com o seu segmento, qual é o sindicato que abrange, e olhar o que, que ele determina. Por exemplo, temos o sindicato aqui em Anápolis, trazendo restaurante, da parte do comércio, né, turismo e hospitalidade, que a cada hora de feriado trabalhado se compensa 1 hora e meia. Então, isso vai depender do sindicato da categoria ali que está para determinar essas regras. Então, a gente tem uma linha geral, uma orientação geral com base na legislação, mas não podemos esquecer o que as convenções coletivas de trabalho nos traz. É porque esses dias, se eu quiser colocar para o meu trabalhador cumprir a jornada de trabalho dele no dia 15, no dia 20, tem que observar as regras, ver se pode, se o sindicato já atualizou a questão desse novo feriado, se eu posso trocar um dia pelo outro, porque às vezes não pode. Se tem como ajustar essa emenda de feriado, né? E para isso, a hierarquia do que a gente precisa obedecer é primeiro a Constituição, depois a CLT e depois o sindicato. Então, o que o sindicato determinar, desde que não fira os outros, como eu falo, as outras instâncias, né? Você precisa obedecer esse do sindicato, desde que ele não fira as outras. Então, por isso é importante estar atento também à sua convenção coletiva e se ela está atualizada, porque tem muita convenção coletiva aí que ficou atrasada devido a uns processos lá no Ministério do Trabalho, uns processos de atualização de site, de tudo. Tem muito sindicato que muda a sua convenção coletiva agora em novembro, em dezembro, então observar também essa questão de prazos, que além de mudar, tem a parte que entra em vigor, né? Então o contador ele vai conseguir te orientar certinho aí quais são as regras que a sua empresa precisa obedecer dentro desse final de ano. E tem algumas situações especiais também, né? Sobre o 13º, por exemplo. O 13º, a gente pode tem aquela dúvida, né? Se eu tenho condições de pagar, se eu tenho meu caixa para eu conseguir fazer o pagamento tudo agora em novembro, para entrar dezembro ali, a gente só pensar na confraternização, nas festas de fim de ano, se eu posso fazer esse pagamento de uma só vez, né? Esse pagamento, ele pode ser feito, mas tem algumas regrinhas, né, Dani? Isso aí. Para ficar todo mundo na mesma página, é importante a gente lembrar que é o 13º salário, né? Também conhecido como gratificação natalina. É um direito, né, previsto em legislação desde lá, ainda da época do presidente João Goulart, já tem uns aninhos que já tem esse benefício. Um pouquinho. 1962, se eu não estiver enganado. Mas, na prática, o que isso vai impactar para nós, como empresários, e também, né, lógico, para o funcionário, que também se organiza. Quem tem direito ao 13º salário? Todos os empregados regidos pela CLT, ou seja, tem que ter carteira assinada, para que você tenha aí o direito ao 13º salário. Então, tanto urbano, rural, temporário, né, facultativo, intermitente.
todos esses têm direito ao 13º salário. Quem não tem, estagiários, que tem uma legislação própria para eles. O estagiário sempre deixado de lado aí, né? O empresário também, porque a gente que tem de negócio é sempre bom, quando era no CLT ou se alguém já foi CLT, tem uma renda extra, então o empresário precisa usar de outras estratégias para ter renda extra, mas não tem direito ao 13º salário. Sobre as datas de pagamento, porque a gente envolve o planejamento quanto empresa. O pagamento, a legislação fala que é em 2 parcelas. Então, a primeira parcela você pode pagar ali de fevereiro até 30 de novembro. Quem determina quando vai pagar? A própria empresa. Se você quer dar ali a primeira parcela do 13º na data de aniversário do seu funcionário, ou se você quer colocar nas férias, né? Também pode. Ou, eu quero, o time comercial da minha empresa vai receber o 13º no mês de julho. Você, quanto empresa, pode determinar a data aí da primeira parcela. A única exceção que se torna obrigatória é se o empregado solicitar que seja pago em férias, mas essa solicitação tem que ser no mês de janeiro. Então, se ele solicitar dentro do mês de janeiro, você, quanto empregador, tem que conceder a primeira parcela na época de férias dele, certo? Fora isso, você vai escolher, mas desde que não passe 30 de novembro. A segunda parcela, até dia 20 de dezembro. E o que isso vai impactar? Muita gente está com dinheiro em caixa, quero pagar agora tudo em novembro. Foi o que você estava falando, né, Fran? Uhum. Não existe parcela única. Na legislação não deixa essa possibilidade de parcela única, mas é possível fazer o adiantamento integral para pagamento até o dia 30 do 11. Então, é possível fazer esse adiantamento. Aí, na tramitação interna da sua contabilidade, vai ser processada ali a segunda folha dentro do prazo de 20 de dezembro. Mas tem essa possibilidade, sim, de adiantar o adiantamento da segunda para pagar tudo dia 30 de novembro, né? E outra coisa também sobre a questão do 13º é que a gente não precisa ficar esperando o ano finalizar para poder fazer esse pagamento. Posso pagar em qualquer momento, desde que obedeça esse prazo limite de 30 de novembro. Mas, caso você não tenha uma previsão de entrada de caixa rápida, então, eu sei que aqui na minha atividade, lá em junho, eu tenho uma entrada de caixa mais alta, eu preciso fazer o pagamento do 13º aqui em junho, ou em dezembro, né? Porque tem algumas atividades que têm essa sazonalidade de ter uma entrada de caixa em algum período do ano. Caso você não queira fazer isso, queira ter uma programação melhor, né, para conseguir arcar com todo esse custo no final do ano, você pode proporcionalizar e fazer uma reserva. O que isso significa? Você vai pegar o salário do seu funcionário, o salário bruto dele, e dividir, né, por 12 e começar a fazer uma reserva mensalmente. Então, pega aquele valor, guarda numa poupança ou em alguma aplicação ali que vai me trazer uma liquidez imediata, porque aqui quer dizer que a qualquer momento eu posso sacar esse valor. Você guarda nessa reserva e dentro dessa reserva ali você vai colocando o valor do salário, o valor de férias também, interessante você já considerar ali dentro, 13º, né? E as custas, porque aí já aumenta também mais um FGTS dentro desse valor. Então, dentro dessa reserva mensal, você também chega no final do ano, no período do dia 30 do 11, e até o dia 20 do 12, e você consegue fazer o pagamento de toda a sua folha sem precisar fazer uma retirada, pegar um valor emprestado, sem precisar ter que fazer alguma ação para levantar um dinheiro rápido ou ficar devendo, né? Porque infelizmente algumas empresas acabam deixando o trabalhador na mão nesse momento. Então é importante se precaver durante todo o ano, fazendo essa reserva mensal, para que você consiga chegar no final do ano, arcar com essas obrigações e também no momento de você chegar nas férias, conseguir arcar com as férias do seu trabalhador. Por isso a gente já te orienta a fazer essa reserva, até porque no finalzinho do mês de dezembro, o último salário
salário que utiliza, né? Então, se houve uma alteração de salário, você vai ter que pagar o 13º em cima dessa diferença. Nós temos a questão aí dos prazos, né, de contratação, quem contrata tem um direito, quem não contrata, quem contrata até uma data tem um direito, quem contrata após essa data não tem. Então, por isso que a gente precisa pensar nessas reservas, porque é uma estratégia, uma forma estratégica de você chegar no período do final do ano e já ter esse valor lá disponível sem precisar sangrar seu caixa ou ter algum tipo de sofrimento para fazer o pagamento, né? Isso daí. Nesse sentido, também quanto ao 13º, é a proporcionalidade, né? Se o valor que vai ser pago ao funcionário para você se organizar é conforme os avos adquiridos. Porque como se diz o avos? A gente pega esse valor, igual a Franciele explicou, divide por 12, mas se o funcionário, então, foi admitido no dia 20 de fevereiro, ele vai ter direito a 10 dozeavos, ou seja, não vai ser o valor integral, porque ele precisa ter trabalhado primeiro, né? De todos os meses do ano, não pode nenhum mês trabalhar menos do que 15 dias. Então, se a data da admissão foi dia 3 de fevereiro, aí já seriam 11 dozeavos. Mas se ele não trabalhou menos do que 15, já corta esse mês aí. O mesmo se aplica em caso de faltas injustificadas. Então, se dentro do mês o funcionário ele faltou mais do que 15 dias, ele também vai perder o direito. Temos várias outras situações que não vai dar para esgotar tudo aqui, mas questão de auxílio-doença, licença maternidade. A licença maternidade também, a funcionária tem o direito, depois a empresa faz uma tramitação interna para ser abatida ali na DARF, né, do pagamento, esse valor. Quanto ao auxílio-doença que eu comentei, até o 15º dia útil é por conta da empresa, a partir do 16º, que já é referente ao INSS. Então, todas essas particularidades, é importante, né, você, nós, como empresários, entender para que você se organize financeiramente para efetuar o pagamento. E, nesse sentido, temos também os encargos. O que incide, né, ao 13º salário? Vamos fazer uma simulação prática. Considerando que você vai pagar a primeira parcela agora 30 de novembro e a segunda 20 de dezembro, que é o mais comum, nessa primeira parcela vai ter incidência somente de FGTS, ou seja, no dia 20 do 12, que é a data que vence o FGTS competência 11, vai estar um pouquinho mais alta, porque já vai estar junto ali a incidência da primeira parcela do 13º. Lá em 20 do 12, quando for processada, né, a segunda parcela, vai ter incidência também previdenciária, que vai ter o desconto ali da folha do funcionário também, quanto ao INSS, e dependendo do valor, imposto de renda. E a incidência do FGTS sobre a segunda parcela. Tanto a parte previdenciária e imposto de renda, a incidência ali na segunda parcela é sobre o valor total, tanto da primeira quanto da segunda. E quando que a empresa tem que pagar? O FGTS da segunda parcela vai vir da mesma lógica, lá em 20 do 1, junto com a competência 12. Agora, quanto à parte previdenciária, você vai ter duas guias vencendo no mesmo dia. Então, no dia 20 do 12, vence competência 11 do INSS, mas também competência 13, que a gente chama, que é do 13º. Então, isso pesa o caixa da empresa e, por isso, igual a Fran falou, ter um bom planejamento para se organizando, né? Isso. E aí, muitos empresários utilizam o esquema de férias coletivas para tentar aí, minimizar um pouco o custo de manter esse trabalhador dentro da empresa sem trabalhar. Porque a demanda do serviço acaba sendo menor. Então, algumas fábricas, alguns comércios, eles optam por fechar no final do ano para que reduza o custo de manter um trabalhador ali funcionando ou manter uma atividade, né, acontecendo, venda de produto, compra de mercadoria, venda de produto, prestação de serviço, sendo que o retorno não é compensativo na hora que a gente coloca tudo na ponta do lápis. Então, o custo de manter aquele trabalhador ali nesse período, às vezes até desmotivado, porque queria estar fazendo alguma viagem com a família, ou queria descansar mesmo, né, aproveitar esse final de ano. Algumas empresas utilizam essa estratégia de colocar
como férias coletivas, férias nesse final de ano. Esse final de ano especificamente, se a gente pegar ali o prazo legal das férias de concessão e finalização, a gente tem 15 dias. Então, já dentro da regra da divisão de férias, que a gente pode dividir, no mínimo, tem que ter um período de 15 dias, e nos outros a gente pode dividir desde que não seja menos que 5, a gente acaba mordendo a maior parte das férias do funcionário. Então, por isso que a gente trouxe essa conversa hoje, porque ainda dá tempo de você se programar, organizar esse feriado do dia 15, o feriado do dia 20, para conseguir fazer com que o funcionário emende o final de ano sem precisar tanto fornecer aquelas férias, porque por mais que eu tenha um custo maior de manter o funcionário dentro da empresa, às vezes o valor de férias também já vai ser somado ali. Então, é uma saída de caixa ainda maior. Então, para quem não tem caixa, não consegue se preparar para conceder essas férias coletivas, né? E nós temos aí também algumas regras Isso. para conceder. Quanto às férias coletivas, a regra é o seguinte: precisa ter a comunicação com antecedência de pelo menos 15 dias ao Ministério do Trabalho e também ao sindicato da categoria. Existe uma exceção para microempresas e empresas de pequeno porte que existe essa dispensa, mas sempre é importante voltar à convenção coletiva para ver se não tem nenhuma ressalva quanto a isso, né? E quanto à data de início das férias, aí tanto para férias coletivas ou férias individuais, é um ponto importante, que, né, por exemplo, o Natal vai dar bem numa quarta-feira, né? Aí, às vezes, a empresa se planeja ali, vou dar férias para iniciar no dia 23, na segunda-feira. Tem uma regrinha, que o funcionário não pode ler a data de início das férias, não pode ser anterior a 2 dias, que antecede aí a feriados e ao domingo. Então, já não daria para iniciar as férias na segunda-feira. Mas, quanto às férias, tem uma outra opção que de estratégica para você se organizar, que é a divisão dos períodos. Então, se ele já tem um período aquisitivo, ou seja, ele já trabalhou 12 meses, você quer dar uma férias individual também, você pode dividir desde que um período não seja inferior a 14 dias e o outro não seja menor do que 5. Então, dentro dessas exceções aí, você pode se organizar da melhor forma, conforme a demanda da sua empresa. E, falando de férias, nas empresas que têm um impacto menor no final de ano. Mas temos também o outro lado, né, Fran? Empresas que têm uma sobrecarga de demanda, que precisa de, principalmente o comércio, que aquece um pouco, precisa de mais gente trabalhando. A gente tem as contratações temporárias, né? Isso daí. Às vezes, a gente está falando de férias para dar o descanso, também para aproveitar que é um período mais tranquilo para a empresa, mas ao mesmo tempo, ou você vai ter que pagar horas extras a mais aí para a sua equipe, para não precisar de contratar mais gente, ou você vai ter que fazer uma contratação temporária. É sempre importante lembrar que também tem as regrinhas, tá? Quanto ao contrato temporário. Lembrando que vai ter todos os direitos trabalhistas, férias proporcionais, 13º, FGTS. Aí tem que atentar também a essas regrinhas, mas é uma opção você também fazer a contratação temporária. Então é isso, gente. A gente precisa ter um planejamento para todo ano. A gente sempre traz essa palavrinha, né? Planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento trabalhista. Então, você também precisa prever essas ocasiões que você precisa mais de um caixa ali formado, vai precisar de valores ali, e para conseguir arcar com toda essa situação. Então, por isso, você precisa alinhar o seu planejamento financeiro com o trabalhista. Porque ninguém prevê uma doença, ninguém prevê uma falta do trabalho, mas pelo menos esses feriados, essas folgas, essas situações de sazonalidade, onde você aumenta o fluxo de clientes na sua empresa, você consegue prever melhor. É só olhar os períodos anteriores que você vai ver o que você demandou. Ah, então eu demandei contratar mais funcionários para o mês de dezembro para conseguir atender aqui na loja.
Então, eu já preciso criar uma reserva para que eu tenha condições de arcar com esse pagamento lá no final do ano. Não, então no final do ano eu não consigo pagar todo o 13º de uma vez e nem parcelado fica puxado para mim. Outro momento do ano eu tenho uma entrada de caixa, então vou pagar a primeira parcela do 13º lá em março, abril, junho, e depois eu pago a segunda parcela lá no finalzinho de novembro, no finalzinho de dezembro, para também ajudar o trabalhador nesse controle financeiro dele, né? Porque quando a gente tem a carteira assinada, quando nós somos CLT, o primeiro pensamento é, nossa, eu vou ter um dinheiro extra, então já vou usar meu 13º para fazer isso. Então, a empresa também tem esse papel de conseguir contribuir com a organização do trabalhador. Então, se você vê que não é interessante fornecer aquele valor ali um pouco antes do final do ano para o seu trabalhador, porque você sabe que essa gestão, ele não vai ter essa gestão, esse controle do dinheiro dele, você consegue também ter a sua reserva para tirar essa preocupação da cabeça, mas fornecer o valor lá no final do ano, para conseguir ajudar o seu trabalhador a ter esse controle financeiro. Essa organização que a empresa precisa ter financeiramente para ter o caixa necessário para arcar com esses custos extras, esses valores extras, né? Você consegue desenvolver isso ao longo do ano. Ah, mas é porque o meu dinheiro ele só empata, eu só consigo pagar meus fornecedores, eu só consigo pagar ali as minhas despesas. Então, aí já cabe você iniciar um processo de planejamento financeiro para que você consiga ter essas reservas. Porque é uma obrigação que você vai ter que cumprir. Não tem como o imposto. Eu tenho que pagar o imposto, senão a minha empresa começa a travar e eu não consigo arcar com os juros, com as multas depois, e vai virando aquela bola de neve, aí eu quero pedir uma, um fechamento da empresa, uma falência, né? Então tem toda essa bola de neve, esse dominó que vai caindo um atrás do outro. Ah, meu fornecedor, eu não posso ficar sem pagar meu fornecedor, porque senão eu não vou ter material para poder trabalhar. Isso é uma realidade. Então, esse planejamento financeiro que você vai precisar ter para conseguir arcar com a parte trabalhista também. Porque como ele está, estou conseguindo pagar o salário todos os meses, mas eu esqueço que no final do ano eu também tenho essa obrigação de ter que arcar com esse valor para o meu trabalhador. E no final de ano também, a gente tem coisa boa, né, gente? Não é só gastar dinheiro com, com despesas de encargos tributários nem nada, não. Nós temos também as confraternizações, que é um momento ali de você integrar com seus trabalhadores, fazer aquela revisão. Uma estratégia interessante de você colocar na sua empresa é trazer traçar de metas para o próximo ano. Então, mostrar para o seu funcionário o que você espera dele para o ano de 2025. Então, eu estou aqui hoje, esse ano nós trabalhamos juntos, esse ano nós tivemos esses desafios, trazer mesmo para o seu trabalhador essas informações. Olha, eu queria ter feito esse projeto, mas por conta disso eu não consegui. Eu quero, talvez até falar, eu quero uma ajuda de vocês, talvez inclua esse trabalhador ali no seu projeto para o ano que vem, para que você consiga também alavancar a sua empresa, alavancar seus negócios, conseguir trazer essa integração entre os trabalhadores para que eles trabalhem mais harmoniosamente, porque às vezes o ambiente de trabalho ali na correria, nas exigências que a gente tem, pode ser que crie situações ali que ficaram mal resolvidas, como se fosse uma terapia de fim de ano mesmo, para você conseguir alinhar o que estava errado, né, o que você esperava que tivesse acontecido e não aconteceu, e já conseguir programar o que vocês esperam para o ano que vem. Olha, esse ano a gente não conseguiu bater essas metas aqui de organização do ambiente. Ano que vem a gente vai fazer isso, mas trazer um processo também, né? Então, ter uma reunião de alinhamento de final de ano é bem interessante
para trazer essa questão para os trabalhadores e investir na confraternização também, porque é um momento de troca, um momento de alegria, um momento para você repensar algumas coisas, ver como os trabalhadores interagem, porque às vezes o dono da empresa, o sócio, ele está tão focado em trazer ali um cliente para dentro do negócio, trazer ali mais estratégias, porque esse é o papel do empresário, né? Trazer estratégias, trazer soluções, organizar ali as rotinas, conseguir trazer esse cliente para dentro, fazer a diferença mesmo, e o trabalhador ali está ali na execução e talvez não tenha aquela integração de, olha, o que eu estou fazendo aqui vai ser válido para você ir? É como nós trouxemos aí, nós vamos trazer, porque a gente tem algumas novidades aí para vocês, mas é esse alinhamento de trazer com o seu funcionário para dentro do processo, para dentro do que você espera, para que assim ele consiga, sabendo o que você quer, ele consiga executar. E aí, no final de 2025, vocês olharem para trás e ver o quanto vocês conseguiram crescer. Qual o momento de fazer isso? No momento da confraternização? Talvez não. Mas antes da confraternização é o momento ideal. Porque aí vocês já chegam na confraternização com tudo resolvido. Então vai ser um momento ali agradável para aproveitar. Porque muitos trabalhadores, na hora que falam assim, confraternização de final de ano, meu Deus, eu queria morrer. Por mais que o ambiente seja agradável, por mais que o dia a dia ali não seja tão pesado, não seja tão difícil de lidar, alguns trabalhadores podem trabalhar, podem ter esse pensamento e tem essa vergonha de trazer mesmo, né? Então, ou até com medo das consequências do que pode vir a acontecer, se ele for, se ele vai ser demitido, ou algo assim, algo grave mesmo, né? Ou receber uma advertência, ou na visão do trabalhador você, não, é só papinho de final de ano, né? Também corre esse risco da pessoa achar assim, não, é só um papinho de final de ano ali, só para dizer que é uma empresa boa, mas no final das contas não é. Então, a nossa proposta aqui também é você pensar, ou fazer esse final de ano com esse olhar de o que eu posso fazer aqui para que meu trabalhador consiga executar o que eu preciso, mas que para ele também seja interessante, para que a sua empresa fique interessante aos olhos dele, né? E nesse final de ano aí também, alguns questionamentos que a gente sempre tem, se eu posso, a empresa vai fazer confraternização e eu não quero participar. Eu posso ou não posso faltar? Vou jogar essa bomba aí para você, né? A gente fala de confraternização, todo mundo se espera que é um momento agradável para todo mundo, né? Na verdade, festejar é coisa boa, né? Mas pode acontecer, e a gente já recebeu esse tipo de questionamento aqui no escritório, o funcionário não quer participar da confraternização. É horário de trabalho dele mesmo, vai ser às vezes na empresa ou até fora da empresa, né? Depende. Mas o funcionário não quer ir. Eu posso colocar falta para ele? E aí? Pode ou não pode? Participa aqui com a gente está falando já, esqueci de perguntar para vocês, né? Quem acha que Qual os pode? maiores, Coloca aqui pra gente. quais os maiores desafios também que vocês enfrentam enquanto empresário nesse final de ano? O que vocês enxergam como maior desafio? É a parte financeira, que tem um desembolso maior, ou às vezes é a demanda alta de serviço. E colocando aqui, né? Pode ou não pode? Primeiro, a gente tem que voltar que existe um contrato, tá certo? Então, entre eu, quanto empresa, e meu funcionário, existe um contrato de trabalho. E nesse contrato, eu contratei ele para executar tais tarefas, tais atividades na empresa. Então, eu não contratei ele para participar das minhas festas, né, de confraternização. O funcionário não quer ir na confraternização e a empresa não vai funcionar, não pode descontar, né? Porque ele está ali à disposição pelo trabalho. A gente é um cenário bem pessimista, né? Porque a gente sempre espera que todo mundo participe, que seja tudo bom. Mas se acontecer isso, né? Não pode descontar. E também nessa linha que a gente está falando de planejamento financeiro, o importante de você se organizando, porque eu falo financeiro porque também impacta no financeiro da empresa, mas todo início de ano, ao menos aqui no escritório, a gente já tem a rotina de acionar todo mundo, vamos fazer o planejamento de férias.
Por quê? O funcionário se organiza para os descansos pessoais, famílias, as crianças, e você também se organiza quanto à operação da empresa, quanto ao financeiro que vai ter que pagar. Então, deu ali janeiro, pode ser qualquer outra data do ano, mas a gente está falando específico aqui para planejamento, então, 2025. Deu janeiro, você vai olhar quem já tem período aquisitivo concluído, vamos ver as datas que você vai querer sair de férias, lembrando que a empresa ela pode determinar, tá? Exceto algumas preferências, se for alguma uma pessoa que estuda, que seria coincidir com férias, mas em linhas gerais, a empresa determina. Mas é bom olhar esse bom senso, porque a gente trabalha com pessoas, né? Então, dentro da empresa, além de regras que tem que existir, senão vira a casa da mãe Joana, né? Mas cumprir as regras que a legislação prevê, tanto a parte da empresa, que você vai cumprir certinho que a legislação prevê, mas também o funcionário. Mas você pode escolher, então, a data de férias. Ah, o funcionário quer tal data. Vai entrar num comum acordo, lógico, né? Para não gerar nenhum tipo de atrito e que não atrapalhe o clima na empresa. Então, já faça o planejamento de férias, já mande para a contabilidade para poder se organizar e fica tudo certo. Alguma dúvida, gente? Já comenta aqui pra gente. Quem aí vai participar da confraternização, já coloca aqui. Porque realmente a gente precisa ter esse planejamento, como a Dani falou, porque se eu me ausento da empresa, ou se a empresa fecha por alguns dias ou um período, o seu cliente também precisa saber. Ele precisa saber com antecedência. Porque dependendo do serviço que você fornece, ou dependendo do produto que você vende, o cliente ele já consegue se programar para não precisar dos seus serviços, do seu produto, nesse período onde você vai estar de recesso. Então, a programação não serve só para você conseguir organizar o financeiro, os funcionários, mas também para o seu cliente conseguir se organizar e você manter o bom contato com ele também. Então, agora é o momento de você fazer esse planejamento. A Dani sugeriu janeiro, eu vou contradizer a Dani. Vou sugerir aqui dezembro para você ver essa questão das férias. Porque aí você já entra o próximo ano já com tudo decidido, já com tudo resolvido, porque essa sensação de final de ano de que agora eu vou resolver, agora tudo, é uma sensação muito boa, mas você precisa colocar em prática, porque todas as metas, quem aí não tem meta de 2006, 2005, né? Eu falo assim, mas tem gente que nasceu nesse horário, né? Mas eu falo do ano passado, desse ano mesmo, você colocou algumas metas, mas não conseguiu cumprir, mas no sentido de não fiz uma ação concreta de colocar aquilo em prática. Então, esse momento de reflexão que a gente está trazendo aqui para você, essas estratégias que a gente trouxe aqui para você hoje, é para justamente você colocar em prática hoje mesmo, porque aí já dá o tempo ali de você conseguir acumular as horas para o seu trabalhador, para não ficar ali faltando horas no momento do descanso, porque como a Dani disse, depois que faltou as horas, não vai ter como. Né? Então, vamos supor, o trabalhador, ele faltou 1, 2 horas para completar o período, você vai vir trabalhar das 8 às 5, das 8 às 4, aí pode ir embora, ou vai vir trabalhar só 2 horas no dia, depois pode ir embora. Não, né? Tem que ter um bom senso, a conversa, a integração, para que a empresa vai ter que conceder essas horas, né? E já são 2 horas a menos, então quem está pensando mais em números, mais em gastos, aí já acha que está no prejuízo. Aí o trabalhador também, dentro desse clima de final de ano, porque o final de ano é um momento muito delicado. Porque nesse momento, você quer aproveitar, você quer descansar, é um momento de tipo, ufa, acabou, mais um ano já foi, agora o próximo, novos projetos, novas metas, novos objetivos. Então, para não estragar esse clima que é favorável, um clima favorável para a mudança, decidir as coisas, já ter ali uma certeza, olha, certeza que isso daqui vai ser nessa data, que isso daqui vai acontecer dessa forma. É bom para o trabalhador, porque ele já se sente motivado, ele já consegue se organizar, é bom para o seu cliente, que também já consegue se organizar, e é bom para você, que vai ser menos um problema para você resolver como empresário, como dono de um negócio. Porque a gente sabe que no dia a dia a coisa é apertada. Tem momentos que se você não parar para poder pensar e conseguir
finalizar algumas coisas, você não consegue entregar tudo aquilo que você mesmo se propôs a entregar. Então, esse é o momento de você organizar. Nós já não, para quem não conseguiu se organizar financeiramente, já é um período complicado, mas você já consegue iniciar um processo de organização para o ano que vem. Porque temos aí também uma grande mudança. Desculpa, é a reforma tributária. Porque eu não estou te vendo, Dani, por isso que eu não consigo. A reforma tributária também vai começar o processo ano que vem e a organização financeira é o que vai mandar. É o que vai mandar em tudo. Se você não tiver uma organização financeira, há uma grande chance de você ter que fechar o seu negócio. Então, ninguém abre um negócio pensando em fechar. E é por isso que, para você realizar seus sonhos, para você conseguir alcançar seus objetivos, você vai ter que ter esse planejamento financeiro. Vai ser uma questão, com a reforma tributária, vai ser uma questão alicerce. Se você não tiver esse alicerce, que é o planejamento financeiro, você não vai conseguir sobreviver, ou se conseguir sobreviver, vai ser aquela coisa. Não tá dando, não tá empatando, é descobrindo um santo para cobrir o outro, descobrindo o pé para cobrir a cabeça. Então, ninguém quer viver aquilo ali para sempre, porque é uma forma insalubre de tocar o negócio. Então, por isso que a gente precisa se organizar, pensar nesse financeiro também, porque uma grande reforma vem aí, né? E para isso a gente tem a terceirização do financeiro da Cardoso Dias, né, Dani? Com certeza. A gente espera ser sempre solução, sempre contribuir. Nosso foco não está no governo, né? Quanto contabilidade, nosso foco sempre está no empresário, na gestão, para que você consiga usar de estratégias legais que a gente trouxe hoje na live, basicamente sobre a questão de feriados, sobre compensação de jornada, sobre férias, 13º salário, planejamento trabalhista, né? O que a gente trouxe são todas as estratégias legais que você pode utilizar a benefício da sua empresa. Então, você vai estar ali economizando, vai estar também atendendo a legislação e, melhor, vai estar aí trazendo um bom clima para a sua empresa, o seu funcionário tem que querer estar aí para trabalhar, né? Não ser obrigado por necessidade. Esse que é um detalhe. Quando você tem alguém trabalhando porque quer trabalhar com você, a produtividade é melhor, a qualidade do serviço é melhor, então só tem a ganhar. E como uma última dica trabalhista que a gente deixa para vocês, encerrando essa live, seria a elaboração do regimento interno. O que seria esse documento? Tudo que a legislação não deixa claro, né, tanto a CLT, as convenções coletivas de trabalho, você, quanto empresa, você vai escrever o que você quer, né? Então, seja regras de uniforme, regras de horários, regras para a questão que a gente acabou de falar, datas para receber 13º salário, organização de férias, todos esses pormenorizinhos que na particularidade do seu negócio vai impactar, você vai colocar no regimento interno. Ali na admissão do seu colaborador, você já vai deixar claro, é um documento obrigatório, vai ter que ler. Está de acordo? É assim que funciona na Cardoso Dias Contabilidade, é assim que funciona na Codicar Premium, que está aqui participando com a gente. Então, assim, é a empresa que vai determinar as suas condições, e não, em momento algum, você vai estar contradizendo o que a legislação prevê, e vai estar documentado, né? Então, Pode continuar, desculpa. nesse sentido, a gente contribui tanto para o ganho, né, da empresa, o funcionário fica transparente para ele quais são as regras, o que ele vai estar ganhando, quais são os benefícios também, e tem esse ambiente, né, de paz, vamos dizer assim, dentro da empresa. E falando de financeiro, isso impacta diretamente, igual a Franciele falou, a gente está aqui à disposição para poder contribuir tanto na elaboração desse regimento interno, quanto na parte financeira para auxiliar vocês nesse processo de transição, que a gente já vem trabalhando em outras lives, então nem vamos aprofundar aqui, mas oferecemos um ecossistema de serviços que pode sim te ajudar no dia a dia da sua empresa. E é isso. Quer complementar? Eu só vou explicar um motivo do meu descontrole aqui, foi o comentário da Amanda aqui, da Spet Grill. Eu tô aqui mais calma, tô calma igual vítima de sequestro com a reforma tributária.
Uma dica que eu dou para todo mundo, gente, assiste as nossas lives anteriores. Nós temos elas disponíveis no YouTube também. A gente já trouxe várias dicas, vários insights, várias estratégias para vocês já começarem a organizar o ano de 2025. Os nossos clientes, cada reunião agora de alinhamento estratégico que a gente vai ter, a gente já está trazendo essas estratégias que a gente vai precisar adotar, né, com a particularidade de cada um, que é esse o serviço também que a gente faz, esse acompanhamento mais personalizado para cada um. E no ano que vem a gente tem essa reforma, que nem a Dani falou também, nós temos um hub de soluções. Então, o que você tiver de dúvida ou tiver precisando, certificado digital, terceirização financeira, nós temos aqui na Cardoso Dias para oferecer para vocês também. Amanhã vai ter aí o cronograma disponível para vocês na publicação de amanhã, de como vai acontecer a reforma tributária. E, por enquanto, enquanto não chega na parte de mudar o imposto de renda e a contribuição social, o imposto de renda ele não vai ser afetado. Então, por que eu falo isso, né? Porque hoje o nosso tema é trabalhista. Então, o imposto de renda sobre a folha, ele não vai mudar por enquanto. O FGTS e o INSS também não tem previsão na reforma tributária para mudança desses tributos, somente a arrecadação sobre receita, né? Então, a reforma tributária ela veio para mudar somente a parte da receita mesmo. Aí, esse imposto de renda sobre a folha, pode ser que ele se altere, porque a intenção é mudar algumas regras sobre o imposto de renda da pessoa física, então por isso que afeta na folha de pagamento também. Só que aí ele vai ser lá a última etapa, lá em 2032, 2033. Mas quem já é nosso cliente, eu já agradeço a participação de todo mundo aqui, o pessoal da Boticário, da Spet Grill, da família Grill, as nossas parceiras aqui também, da Lopes e Friedrich, a gente já agradece aqui todo mundo que comentou, Ellen Arantes também, a gente agradece a participação de todo mundo aqui e a gente vai trazer mais novas informações. Estamos com alguns projetos aí para trazer essa orientação de traçar metas, de traçar objetivos para 2025. Muito obrigada pela participação de todo mundo e a gente se vê na próxima live, nos stories e também nos comentários. Quem quiser assistir as nossas lives na velocidade 2.0, porque eu sei que tem muita gente aí que gosta de colocar na velocidade máxima, nós temos um canal no YouTube também, Cardoso Dias Contabilidade. Todas as nossas lives ficam salvas lá. Então, a gente já convida você a seguir o nosso canal por lá, porque além dessas lives, nós temos outros conteúdos por lá também, tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo e nos vemos aqui no Instagram e nas nossas outras redes também. Isso daí, muito obrigada. E se ficou alguma dúvida, alguma particularidade que você queria ter uma resposta específica, é só mandar no direct pra gente ou fazer uma ligação. Nós vamos aí também estar resolvendo para você, tá? Então, é bom, restinho de quinta-feira, né? Tchau, tchau, gente. Tchau.